Irmãos, todos nós sabemos que Abraão, o pai da fé, recebeu uma grande promessa: farei de ti uma grande nação. Para que isso acontecesse, sua esposa teria que ter filhos. Deus faz o milagre, era estéril, passou a ter filho. Isaac dá a continuidade. Só que em Isaac, agora que já está mais avançado em dias, cansado, ele sabe que o seu chamado está terminando, ele precisa chamar o seu filho primogênito, pela tradição, pela cultura, pela lei, ele precisa chamar o seu filho primogênito, que é Esaú. Para quê? Estabelecer sobre ele a bênção. Que bênção? A bênção que está vinculada a essa promessa. Porque a autoridade é que somente uma autoridade pode delegar uma outra autoridade. Por isso Abraão vai abençoar Isaac, e agora chegou a vez de Isaac abençoar Esaú. Esaú era o primogênito. Porém, quando Isaac está ali, já acamado, a Bíblia fala que ele já não tem mais visão, está cego. Ele está conversando com Esaú e fala: olha, você que é caçador, ele era caçador, você vai buscar uma caça para preparar para mim uma comida que eu gosto, daqui eu vou te abençoar e vida que segue. Mas lá na porta, vamos botar assim, entre a sala e o quarto, está Rebeca. Rebeca está escutando tudo o que está acontecendo. Rebeca, esposa de Isaac. Porém, a Bíblia fala que Rebeca tinha uma preferência pelo filho mais novo, que era Jacó. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque nós estamos vivendo um momento de casa de paz. E muitas casas hoje estão precisando da paz de Deus. Porém, essa paz, muitas das vezes, não é alcançada por vários pontos, e um deles é esse aqui que nós estamos falando agora. Pais que dão preferência para filhos específicos. Isso é um crime no emocional contra o seu filho. Você quer estabelecer justiça? Estabeleça, mas não dê preferência. Porque ao dar preferência para um filho em detrimento do outro, você está estabelecendo a injustiça. Independente do tratamento, independente do relacionamento, se um é mais próximo ao outro. Sim, o amor do filho para com o pai tem que ser retribuído à medida que ele é dado ao pai, mas não a ponto de dar preferência. E aqui Rebeca vai dar preferência, aqui ela começa o maior problema na sua família. O maior problema na casa de Isaac começou porque ela deu preferência para o seu filho mais novo, que era Jacó. Ela então corre até Jacó e fala assim: filho, vai lá, pega lá nos nossos animais que eu vou preparar, eu vou cozinhar para o seu pai. E aí nós vamos preparar o ambiente, seu pai já não está enxergando, para que ele transfira a bênção para você, não para Esaú. Ok. E Jacó fica com um pouco em conflito na hora. O texto mostra um certo conflito. Mas ainda assim ele vai e acata sua mãe. Claro que ele tem consciência do que ele está fazendo. E ele não pode se amparar naquilo que a sua mãe está falando, porque mais autoridade que a sua mãe é o seu pai. Eles tramam um plano para quê? Para de fato enganar Isaac, para que Jacó, por preferência emotiva, receba a bênção da promessa que está sobre Abraão, e assim sucessivamente. Então ele vai lá e prepara, pega um animal que é mais perto, está ali no quintal, traz. Enquanto isso, Saul está lá fora caçando. Olha que o contexto bíblico vai dizer o seguinte, presta atenção. Quando Isaac vai ter com o seu pai com a comida para receber a bênção, a mãe Rebeca não é boba, prepara ele de forma que ele consiga se passar por Esaú. Por exemplo, Esaú, a Bíblia fala que ele tinha pelos. Então ela pega alguns pelos, algumas roupas com pelos e coloca no pescoço, nas costas, nos braços de Jacó, para parecer que é Esaú. Ao mesmo tempo, ela pega a roupa de Esaú, por quê? Porque o cheiro de Esaú está em sua roupa, que agora está no corpo de Jacó. Jacó abriu então lá a porta do quarto, entrou com toda aquela característica de Esaú, não sendo Esaú, chega ao pé perto do pai, o pai já está bem velhinho, não está enxergando, e fala: está aqui, pai, o seu alimento. O pai desconfia, porque a voz é estranha. Opa, peraí, tem alguma coisa diferente aqui. Só que ele não duvida tanto, porque aquilo que ele falou para Esaú estava em segredo. Não é possível, eu acredito que ele não conseguiu acreditar que alguém faria aquilo que fez. Irmãos, olha, eu acredito o seguinte, que Isaac não acreditava que Rebeca chegaria a esse ponto de enganá-lo. Principalmente as coisas que estão atreladas ao mundo espiritual e às promessas que
que está no patriarca. Mas muitas das vezes a gente, infelizmente, se surpreende mais com os que estão dentro de casa do que com os que estão fora de casa. Infelizmente, a gente se surpreende mais com o caráter duvidoso daqueles que estão dentro de casa do que com aqueles que estão do lado de fora. Eu já vi épocas aqui nessa igreja que os maiores problemas não estavam lá fora, estavam aqui dentro. Por quê? Porque o diabo sabe que ele precisa parar essa obra. Ele tem que atacar a liderança. Para atacar a liderança, muitas das vezes, quando ele não encontra brecha, ele vai aonde? Naqueles que estão mais próximos da liderança. E isso acontece, às vezes até na família. Às vezes, quantas vezes o pastor Samuel já contou aqui o exemplo do Asaf, que ele voltando do fire, e o diabo atacou, e isso aqui lá, e vomitou, porque é uma forma do diabo parar. Ele não vai conseguir paralisar, mas ele vai tentar de alguma forma frear, magoar, machucar, paralisar, atrasar. Mas irmãos, o mais importante é que se nós seguirmos no centro da vontade de Deus, seja lá fora, seja aqui dentro, na minha vida, na sua vida, não importa quantos dos inimigos são, não importa se eles vão te frustrar, não importa se eles vão se alegrar, não importa se eles vão te surpreender negativamente. O mais importante é que você carrega uma promessa, e é essa promessa que vai fazer com que Deus cumpra tudo o que tem que se cumprir. Quem é Satanás para dizer o que pode e o que não pode acontecer? Quem é o inferno para usar ou deixar de usar? Se o diabo usa os seus, Deus também ainda usa os seus. E se um sai, Deus coloca outro. E se um não faz, Deus faz com o outro. Ninguém é insubstituível na obra de Deus. Você vai ser usado, você vai ser abençoado, mas o dia que você não conseguir, Deus levanta outro, porque a obra de Deus não pode parar, porque a Nova Vida 100, ela é imparável. Isaac pergunta: quem é você? Memoriza isso que eu estou falando agora. A pergunta de Isaac para Jacó: quem é você? Aí ele responde: sou eu. Jacó falando, né? Sou eu, pai. Esaú. Não, é porque você veio muito rápido com essa caça. Aí ele responde: não, é porque Deus colocou no meu caminho essa caça. Então você vê que para alcançar os seus objetivos ele usa de subterfúgios equivocados. Aqui começa a ser revelado o caráter tanto de Rebeca, mas principalmente de Jacó. Porque parece que ele não amadureceu o suficiente para entender que aquilo que é de Esaú, de Jacó é de Jacó. Aquilo que Deus preparou para o seu vizinho é para o seu vizinho, para o seu líder é para o seu líder, mas aquilo que Deus preparou para você é para você. E ninguém toma, ninguém rouba, ninguém tira, ninguém rouba, ninguém destrói. Não adianta, está estabelecido no céu. Ele perdeu um pouco dos seus princípios para roubar aquilo que não lhe pertencia. E coloca Deus no meio, né? E é o pior de tudo. Não, mas Deus colocou essa caça. Mentira, ele estava mentindo. Usou da mentira para alcançar o favor que era do seu irmão e não dele. Mas no versículo 24 desse texto mostra uma segunda chance. Porque Deus sempre dá mais de uma chance, geralmente, irmãos. Isaac pergunta: é você mesmo o meu filho Esaú? E ele responde: sim, sou eu. Irmãos, eu vou responder por mim. Eu sou meio medroso para poder para mentir. Sou meio medroso. Então, é uma coisa que já não é compatível com a minha personalidade. Me pedir para mentir, eu vou tremer, eu não gosto. Eu não tenho dúvida aqui, do jeito que eu sou fraco para isso, é você mesmo, Daniel. Perdão, é você mesmo? Vamos fazer aqui um comparativo, porque Jacó, a Bíblia fala que é irmão gêmeo de Esaú. É você mesmo, pastor Samuel? Irmãos, eu ia me tremer todo. Pai, mentira, né? Não, desculpa. Não me castiga não. Na hora, Deus está dando uma segunda chance. Talvez essa noite Deus está te dando uma segunda chance de não desviar o seu caráter, sua integridade, e você vai entender o porquê. Sim, sou eu. Aí a Bíblia fala: então Isaac abençoou Jacó. Bênção
é intransferível da primogenitura. Uma vez abençoado, está abençoado. Mas não tem como, pastor, que o texto vai dizer que Esaú chega e quando descobre que não era mais ele fica frustrado e fala: pai, mas não tem mais nenhuma bênção para mim. Isaac: não tem, filho. Já passei para o seu irmão. Em outras palavras, fomos enganados. Pastor, mas não tem como agora ele orar de novo? Irmãos, Deus constitui a autoridade. Deus não brinca com isso. E uma vez que a autoridade constituída libera uma palavra, está liberado. Cuidado, irmãos, cuidado. Aí a Bíblia vai dizer que Esaú passou a odiar Jacó. Claro. E disse: vou matar Jacó. Vou matar meu irmão. Rebeca mais uma vez escuta, fica sabendo da história e vai ter que agora tentar corrigir. Não, agora tem que dar um jeito, porque senão vou perder Jacó para Esaú. Filho, faz o seguinte: você vai para casa do meu irmão, do teu tio Labão. Fica lá, filho, que teu irmão quer te matar. Ok, não tem outro caminho. Aí você vê que por causa de uma inconsequência, uma decisão inconsequente, e por causa de um desvio de caráter, a decisão inconsequente de Rebeca, o desvio de caráter de Jacó, a paz sai de casa. Não tem mais paz nessa casa. E ele vai embora. Se aproxima, faz a sua viagem, chega e encontra um poço. Ali tem alguns pastores, ali alguns homens cuidando das ovelhas. Ele pergunta: vocês conhecem um tal de Labão? Ele está procurando o seu tio. Os homens: Labão? Sim, conhecemos. Inclusive, olha quem está vindo lá. A filha dele, Raquel. Olha o que o texto diz. Quando Raquel se aproxima, ele chega perto, porque ele se encanta com Raquel e a beija. Olha como é que ele é para frente. Eu vou até abrir um parênteses agora. O que está acontecendo com esses homens de hoje em dia? Não é? Os homens que não tomam mais iniciativa? Cadê as irmãs? Quem está comigo? Os homens que não vai para... Eu cutuquei no Facebook. Eu curti o story. Irmão, chega, faz igual Jacó, irmão. Não, não é chegar beijando, não. Já chega, irmã, gostei de tu, tu vai gostar de mim. Não pergunta se ela gosta, não. Garante, tu vai gostar de mim, vem comigo, vamos embora. E vai dar certo. E... tchau e abraço. As irmãs, vocês concordam comigo? Então eu vou fazer o seguinte: já que vocês estão nessa molenga toda aí para concordar comigo, eu vou defender o pessoal agora, os homens agora. Eu quero entender duas coisas que eu sinceramente não entendo. Eu estou abrindo parênteses aqui da mensagem, mas a pastora não vai brigar comigo não, tá, pastor? Ó, duas coisas que eu não entendo. Primeiro é o nível de critério dessa mulherada de hoje em dia. Então, se o homem não vier no cavalo branco, cheio de autoridade, com os cabelos lisos voando, se depender de cabelo liso, só Deus. Cavalgando, igual filme. Irmã, pé no chão. Ó, construa junto o que você sonha. E a segunda coisa é a foto de perfil, que é uma mentirada danada. Vamos voltar para a mensagem. Quem está comigo diz amém. Foi para Beceba, conheceu Raquel, e é verdade, a beijou, se encantou, se apaixonou, chegou na casa do seu tio, disse para o teu tio, começou a trabalhar, né? Nos primeiros meses de trabalho, Labão fala assim: ó, você não vai trabalhar de graça para mim, não, o que você quer? Vamos acertar um salário. Ele fala: olha, não quero, eu só quero a sua filha em casamento. Beleza. Então você vai trabalhar 7 anos para ter a minha filha em casamento. Raquel era a filha mais nova, ele tinha uma outra filha, mais velha. Então, quando ele paga esse preço de 7 anos, chega a grande noite, e na hora de deitar com Raquel, Labão, ele se aproveita do cenário, não tem como entrar agora em detalhes, coloca a filha mais velha, quando ele acorda percebe que não é Raquel, fica muito chateado e vai tirar satisfação com Labão. Aí fala assim o texto: aconteceu pela manhã, viu que era Lia, pelo que disse a Labão,
por que fizeste isso comigo? Não tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? Ora, olha quem está falando de engano. Se eu tivesse ali, falaria: Jacó, quem é você para falar sobre engano? Se foi você que enganou seu próprio pai. Porque é um princípio, aquilo que planta, você colhe. Deus está permitindo tudo isso. Ele tem a promessa, ele tem a bênção, ele já recebeu. Então ele trabalha por mais 7 anos, 14, para ter Raquel. Aí, irmãos, o texto vai dizer o seguinte: Lia era desprezada, porque o amor, olha só a confusão que Labão fez, colocou uma filha num relacionamento forçado, e aí Jacó agora é casado com as duas. Olha a confusão, só que o seu amor era para com Raquel, não para com Lia. Automaticamente, Lia está se sentindo desprezada, diminuída, menosprezada. Era a irmã mais velha, mas não tinha o coração de Jacó. Aquilo vai ferir a sua alma, aquilo vai machucar dentro dela o sentimento que ela vinha arrastando durante muitos anos, ao ver o seu marido ali dando mais a dedicação para sua irmã mais nova do que para ela. E aí no versículo 31 diz: vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada. Irmãos, no mais escondido, no mais oculto, que seja a dor da rejeição, Deus está enxergando a sua dor. Por pior que seja o cenário que você tenha vivido, ou já viveu e ficou uma mancha, Deus nessa noite está dizendo: eu sei o que aconteceu, eu sei o que está acontecendo, mas eu sou um Deus que não esqueço e não ignoro os desprezados. Quem foi esquecido, quem foi abandonado, quem foi deixado de lado, quem perdeu o seu valor, quem está carregando feridas na sua alma, Deus está dizendo nessa noite: o mundo todo pode te abandonar, seu pai, sua mãe, seus parentes, seus amigos, seu patrão, todo mundo, mas eu, Senhor, jamais te deixarei órfão, porque sou teu pai, porque eu te amo e nunca te abandonarei. Pode uma mãe esquecer dos seus filhos? Eu, Senhor, jamais vos esquecerei. Você mora no coração de Deus, meu irmão. Vendo o Senhor que ela era desprezada, abriu a sua madre. Deus é um Deus de compensação. O diabo toma aqui, Deus dá lá. O diabo rouba aqui, Deus devolve lá. O diabo pega o que é teu, Deus restitui 7 vezes mais. Deus de compensação. Não importa, não importa, não importa a perda. O importante é ficar preso naquele que prometeu. A promessa está de pé. Ela está sobre a tua vida, sobre a tua casa. E não é o desprezo do homem que vai cancelar o favor de Deus sobre a tua vida. Repita comigo: Deus é um Deus de compensação. Jacó cansou. Falou: tá bom, chega, quero voltar para casa. Eu acredito que começou a brotar uma saudade. 7 anos por trabalho por Lia, 7 anos de trabalho por Raquel, 14 anos, irmãos. 14 anos de uma saída sem volta. Não tem um telefone para fazer uma videochamada. Não tem um bate-volta, vou lá passar o Natal com meu pai, com a minha mãe e volto. Não tem. 14 anos se passaram, eu acredito que começou a brotar a saudade, mas não tem como voltar. É uma casa que precisa de paz. Saudade de quem foi, saudade de quem fica. Labão então convence Jacó: fica mais um pouco. Labão passou todos os anos enganando Jacó. O texto é mais minucioso, vai ver que ele engana suas filhas, engana todo mundo. Fez, plantou lá, colheu aqui. Aí ele fica mais um tempo. Ele fica mais 6 anos trabalhando.
7 com Lia, 7 de Raquel, 6 pelo trabalho com o rebanho, 20 anos. Jacó quer voltar para casa, mais uma vez, só que agora, Deus fala com ele, volta para casa. Nessa noite, eu tenho uma plena convicção de que algumas pessoas que entraram e estão no nosso meio, já tiveram o desejo de voltar para casa. E eu estou falando agora da casa do Pai, a casa de Deus. Tem saudade de um relacionamento, tem saudade da comunhão, da igreja, da família, família espiritual. Foi, voltou, mas aqui agora é Deus falando com Jacó, e é Deus falando contigo, volta para casa. Jacó não voltou assim de antemão porque ele tinha medo. Por que ele saiu? Jacó se tornou um fugitivo, irmãos. Não pode voltar para casa, ele é um fugitivo. Que triste, né? Poder viver como um fugitivo e não poder voltar para casa. Mas quando Deus fala com ele, ele pega aquela palavra e coloca no coração e fala, agora eu volto, que agora Deus está comigo. Mesmo nas minhas inseguranças, nos meus medos, nas minhas incertezas, será que eu volto ou não volto para a igreja? O pessoal, meus amigos do trabalho vão falar que eu sou maluco, a minha família vai dizer que eu sou careta, e sei lá o que, quem vai falar o que também, eu não sei, mas a insegurança não pode ser maior do que a palavra e a orientação de Deus. Deus está dizendo nessa noite, volta para casa. Então ele decide voltar para casa, manda alguns mensageiros, e à medida que ele está indo agora em direção, porque ele quer voltar, eu acredito que algum semeador da casa de paz foi na casa de Isaac, e da nova vida sem ainda, para terminar um trabalho que começou aqui, ó, da casa de paz. Olha que interessante, ele está voltando para casa com todos os seus rebanhos, ele prosperou, seus rebanhos, suas famílias, seus filhos, porque antes dele partir, Deus abre então a madre, né, de Lia depois de Raquel, e elas vão ter filhos e vão disputar quem tem mais filho, e depois elas dão as servas para ter filho e tem mais filho ainda. Entendeu porque a gente herdou esse negócio de ter filho? É dos nossos patriarcas, crente tem que crescer e multiplicar, e Deus falou, está falado. Agora ele está voltando para casa com a sua família. Quem são os seus filhos? São os 12 que vão representar as 12 tribos que vai formar a nação de Israel. Que coisa linda! É a nação de Israel voltando para casa. A nação do Senhor está voltando para casa. Promessas se cumpriram. Lembra do que aconteceu agora em Israel? Israel, até uns anos, 1940, não lembro agora. Israel não existia, porque tinha deixado de existir. Mas Deus cumpriu a promessa. Israel voltou para casa. Quem toca em Israel? Hamas? Hezbollah? Não, ninguém toca na cidade do Senhor, ninguém toca na nação do Senhor, que espiritualmente se estende a nós. A promessa está se cumprindo, ele está voltando para casa. E quando ele está retornando para casa, ele manda os mensageiros, e quando os mensageiros voltam com a seguinte notícia: ó, seu irmão está vindo com 400 homens. Aí pronto, o medo se instaurou, mesmo Deus tendo falado, não foi suficiente para tirar o medo do seu coração. Por quê? Porque os olhos da fé não estavam enxergando mais do que os olhos físicos. E é isso que Deus fala. Tem um pastor americano muito famoso que nos Estados Unidos, ele pregou uns 10 anos atrás, ele soltou uma frase e nunca mais eu esqueci. Ele disse o seguinte: quando Deus fizer uma promessa, mas quando tudo parecer que, tudo ao seu redor, parecer que não está condizente a acontecer essa promessa, feche os olhos e acredite com os olhos da fé que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Passa a viver agora não mais com os olhos humanos, mas com os olhos da fé. O medo não pode sufocar a orientação, a promessa e a direção de Deus. Deus está liberando uma palavra nessa noite para algumas pessoas. Volte para casa, volte para casa, volte para casa, volte para casa. Nós aqui do Impacto voltaremos hoje, porque de sexta-feira nós estamos fora de casa. Vocês vão voltar para casa e a paz estará instaurada na casa de vocês. Mas existe muito mais, porque Deus dá para a gente devolver, de graça, receber e de graça dar. Deus precisa levantar uma geração para constituir a paz nas casas que precisam de paz. É muito egoísmo a gente viver em paz na nossa casa e negligenciar a falta de paz na casa das pessoas que estão precisando de paz.
E a Igreja Nova Vida Sense colocou à disposição da comunidade, da cidade de Itaguaí. Para quê? Para trazer paz, através da paz do Espírito Santo de Deus, para essas casas. Feche seus olhos, levante suas mãos, eu quero fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. No nosso meio existem pessoas que estão precisando de paz. Traga essas pessoas para nós, ó Pai. Aproxima essas pessoas de nós. Deus, em nome de Jesus, queremos alcançar as pessoas que estão precisando de paz. Queremos ser um instrumento na mão das tuas mãos para levarmos essa paz para ti. Ao mesmo tempo, Senhor, levanta homens e mulheres para serem os semeadores da paz. Homens que abriram mão do medo, da desestabilização, do preconceito, da resistência. Deus, levanta semeadores para plantar a tua paz. Deus, eu sei que nessa cidade existe um Esaú distante de Jacó. Eu sei que nessa cidade existe uma Rebeca que ama o seu filho, mesmo tendo errado, teve que mandar o seu filho para longe. Não era o desejo do seu coração, mas pelas consequências dos seus erros, se distanciou da sua família. E Deus já está falando com algumas pessoas aqui nessa noite, porque talvez cometeu um engano, um erro, um tropeço, pecou, mas nessa noite Deus está dizendo: eu apago o teu passado, eu apago os teus pecados, eu te purifico, eu limpo o seu coração, porque eu quero restabelecer a paz na sua casa, eu quero restabelecer a harmonia na sua casa. Quantos aqui nessa noite estão anos sem falar com os pais? Quantos aqui nessa noite estão anos sem falar com os filhos? Mas isso Deus está falando nessa noite, acabou, porque é chegado um tempo de reconciliação. Deus está levantando, derramando uma unção de reconciliação. Deus vai usar esse projeto de casa de paz, porque é um projeto que nasceu no coração de Deus, e nós vamos alcançar muitas vidas. Repita comigo: nós, a igreja, vamos avançar, e as portas do inferno não prevalecerão. Vira para essa pessoa e fala: vai ter paz na tua casa. Fala com fé, irmãos, vai ter paz na tua casa. Fala, vai ter paz na tua casa. Então Jacó tem uma ideia: vou dividir meu grupo, minha família, todo mundo está comigo aqui, a galera, a família e tal, os rebanhos, vou dividir, metade vai na frente, metade vai atrás. Porque ele pensou, olha o fruto do desespero, irmão, Deus tinha falado com ele, não havia do que se preocupar, mas o cenário era maior do que a voz de Deus, o cenário estava gritando mais alto do que a voz de Deus, falta de fé. Ele falou: bota a metade da família na frente, de tudo, se der ruim e matar todo mundo, a gente pelo menos tem um restante aqui, a gente foge. Olha que loucura. Eles estão chegando num lugar chamado Val de Jaboque. Eles precisam atravessar, e eles atravessam, todo mundo junto, por enquanto. Ao atravessar, para depois dividir a sua família, a Bíblia vai dizer que ele vai ter um momento a sós, porque existem momentos na nossa vida, que é a sós. É você e mais ninguém. Qualquer voz vai atrapalhar o desejo do seu coração, a sua oração, qualquer voz vai. Você não quer ouvir ninguém, você não quer ver ninguém, você não quer estar com ninguém. Momentos de conflito, geralmente, você quer ficar sozinho. E ele está sozinho agora. E no momento que ele está, um homem aparece, mas não é qualquer homem, manifestação do próprio Deus. Mas ele não sabe. Talvez ele possa até ter imaginado que era um dos homens de Esaú. E ali começa uma luta corporal entre Jacó e esse homem. Eles estão lutando. E aí no livro de Gênesis, versículo 26, fala assim: não te deixarei ir, se não me abençoares. Por quê? Porque no meio da luta ele percebeu que não era um homem qualquer. Tinha um poder ali. Agora o mais interessante, sabe o que é? É que um homem que é Deus ali se permite entrar numa batalha com Jacó. Isso não faz muito sentido, porque só a glória de Deus matava qualquer um. Mas essa materialização para com uma pessoa física que representa o próprio Deus. Deus se permite entrar em luta corporal. Sabe qual a sensação que eu tenho? Que Deus está vendo até onde Jacó iria na sua determinação.
Até onde Jacó iria para mostrar que realmente ele quer ser abençoado. Olha, ele tinha muitos erros, tinha muitos defeitos, mas uma coisa a gente tem que reconhecer: ele era determinado em ser um homem abençoado por Deus. Cadê os homens e as mulheres que estão determinados a serem abençoados por Deus? Deus está falando nessa noite: continua lutando com Deus. Não é uma luta desproporcional, não, é uma luta de oração, de perseverança, de fé. E Deus vai permitir, igual permitiu com Jó. Deus não permitiu todas as calamidades na vida de Jó. Então, quando Deus permite uma calamidade na sua vida, Deus está dizendo: vamos ver até onde ele vai, vamos ver até onde ele aguenta, vamos ver até onde ele está determinado em receber as minhas bênçãos. É muito fácil falar de fé, difícil é usar isso na prática, no exercício do dia a dia. Aí Deus manda mais uma luta, aí você supera essa luta, você luta contra os seus conflitos, você luta contra os seus sentimentos, você luta contra os seus impulsos, você se frustra, uma hora você perde, uma hora você ganha, mas você não para, você continua. Por quê? Porque independente do cenário, você quer as bênçãos de Deus, você quer a presença de Deus, você quer que as promessas de Deus se realize na sua vida. Mas um dia está claro e outro dia está escuro, mas mesmo assim você não para, você não desiste, porque você acredita que com Deus, essa luta pela fé, Deus pode te dar a vitória. Jacó continuou e lutou, e lutou, e lutou. É você no dia a dia, irmão, quando levanta aquele levante de Satanás, sabe, aquela Dalila do inferno, aquela proposta indecente, aquela negociação que não lhe cabe, é Deus permitindo, e você está assim: não vou cair no pecado, não vou aceitar essa proposta, não, porque eu amo meu Deus, não, porque existe uma promessa na minha vida, não é porque eu não estou enxergando, não é porque eu não estou vendo, não é porque eu estou sentindo ou palpando, eu não vou desistir, eu vou lutar, eu vou até o fim. E aqui é uma igreja de pessoas que não desistiram das suas bênçãos, e é por isso que você está aqui, e é por isso que a sua família estará de joelhos aqui também. Mas é a primeira dificuldade. Não quero mais não. É o primeiro probleminha, não é para mim não. Isso não é para mim não. Amém. Respeitamos todas as decisões. É individual, é pessoal. Aí ele fala assim: não te deixarei ir se não me abençoares. Isso foi no versículo 26. Versículo 27 fala assim: não precisa botar aqui não, tá? E disse-lhe: olha o que o anjo falou. Ele perguntou: qual é o teu nome? Em outras traduções, na maioria, quem é você? Lembra que aqui no início eu falei: memorize isso. Isaac, o seu pai, havia perguntado: quem é você? É Esaú mesmo? Ou é Jacó? E o que ele responde? Não, sou Esaú. Agora, o cenário repetiu. Irmãos, existem curas no nosso caráter que Deus tem que refazer o cenário. E a gente já aprendeu isso com a pastora. A psicologia já comprova isso. Lembra quando Jesus vai com Pedro, após a ressurreição? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Quantas vezes Jesus perguntou isso para Pedro? Quantas vezes Pedro negou? Deus está remontando o cenário por misericórdia, compaixão e amor da vida de Pedro, para curá-lo não do que Deus está sentindo a respeito dele, mas curá-lo do próprio sentimento que ele está arrastando sobre ele, porque ele não se perdoa, porque ele se culpa, porque ele se diz: eu não presto, eu disse que iria com ele até o final e fui o primeiro a negar. Deus está reconstruindo o cenário. E aí o homem que está lutando com Jacó diz o seguinte: qual é o teu nome? É uma forma de dizer: vou te dar uma segunda chance de você reconhecer o seu caráter perante a minha presença. Porque é muito fácil quando você vem para a Santa Ceia e fala assim: Senhor, perdoa meus pecados. Tá, quais pecados? Já reparou que quando a gente vai confessar o pecado, embarga aqui a garganta? Senhor, perdoa meus pecados, todos eles, todos, tá. De umas 3 semanas para cá. Senhor, me perdoa porque eu menti para fulano. Senhor, me perdoa porque eu falei mal de ciclano. Senhor, me perdoa porque eu me levantei contra a liderança. Senhor, me perdoa porque eu não confiei.
Senhor, me perdoa porque eu não obedeci. É dar os nomes. Deus está te dando uma segunda chance nessa noite, de dizer, confesse os seus erros. E por que Deus faz isso, irmãos? Para humilhar? Não. Porque assim que ele pergunta, qual é o teu nome? E que ele responde, Jacó. A pergunta foi a mesma, a resposta foi diferente. Para o seu pai, ele responde, sou mau caráter, sou enganador, sou mentiroso. Mas Deus está dando uma segunda chance essa noite. Ele diz, qual é o teu nome? E ele responde, Jacó, o enganador. Deus, para fazer um milagre e trazer a bênção sobre a tua vida, antes de você ter, Deus quer que você seja. Ele precisa transformar o seu caráter, a sua índole, a sua integridade. Deus precisa transformar a sua ideia, a ideia que você tem, que talvez veio do seu pai, porque o pai disse, não tem problema falar mentira não, desde que seja para coisas boas. E de repente você aprendeu de forma errada, foi o teu berço, ok, você não tem culpa disso, mas tem culpa de arrastar isso. Se está dentro de você, alguém colocou, ok, mas agora é sua missão arrancar isso dentro de você, porque você já tem consciência dos erros que você tem cometido. E Deus está dizendo, estou te dando uma segunda chance, só que você precisa confessar. Você precisa manifestar diante de mim, ter a coragem de reconhecer, porque como que Deus vai fazer um processo, se você não reconhece o que precisa ser transformado na sua vida? Começa aí dentro, começa aqui dentro. Deus não tem como abençoar, Deus não tem como dar continuidade à promessa de Abraão, que foi para Isaac, que foi para Jacó. Não tem como Deus continuar a promessa, a realização da promessa. Não tem como, preste atenção, se não mudar o caráter, não recebe a promessa e as bênçãos. Pronto, é o resumo dessa noite. Não adianta, tem que ser transformado. Tu acha que Deus está preocupado em cumprir os sonhos, as promessas? Não, Deus está preocupado em ver você uma nova pessoa, de ver você sendo transformado. Só que muitas das vezes é difícil. E ele responde, ele diz, é Jacó. E quando Jacó reconheceu o seu verdadeiro caráter, quando ele confessou quem verdadeiramente ele é, no versículo 28, Deus diz assim, então agora, não se chamarás mais Jacó, o seu nome será Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Deus só está esperando você confessar quem você é, para Ele ser quem Ele é na sua vida. Vira para essa pessoa e fala, falta pouco, agora só depende de você. São níveis de relacionamento, porque olha só, presta atenção, quando ele está numa luta corporal ali, e quando Deus vê que ele está prevalecendo, a Bíblia fala que esse homem, né, ele toca na coxa de Jacó, agora ele está com dificuldade, ele está manco, e a coisa calma, a briga para. Dali em diante, ele vai andar mancando, ó, daí em diante, essa é a realidade de Jacó. Ó a realidade dele. Por que Deus fez isso, pastor? Porque Deus não queria perder Jacó. Deus estava tão preocupado com Jacó, que ele precisou tocar na coxa desse homem. Existem níveis de relacionamento com Deus, que para a gente alcançar, quem quer alcançar maiores níveis de profundidade de relacionamento com Deus? Então preste atenção nisso. Para você alcançar alguns níveis de relacionamento ainda que você não alcançou, Deus vai deixar algumas marcas. É inevitável. Não é questão de escolha. Lembra quando Paulo disse, fui ao terceiro céu. Mas quando ele volta, o que ele diz? O Senhor colocou um espinho na minha carne. Para alcançar um nível de profundidade maior, vai ficar algumas marcas na sua vida. Não é para te matar, não é para te envergonhar.
Deus só está esperando você confessar aqui nessa noite. Vindo Esaú, ele está agora com a sua família, ele sai desse momento, Deus entrega, que eu falei que ele lutou, mas ele correspondeu, Deus abençoa, entrega ele a promessa, abençoa, vai embora, ele pega a sua família, atravessa o Val de Jaboque, e agora está indo em direção ao seu irmão. Seu irmão está vindo, e ele de cá, e aquela tensão nervosa, o que vai acontecer? Porque eu imagino Jacó falando, eu só quero voltar para casa, ter com meus pais, meu irmão, minha família. E era promessa, Deus falou, você vai voltar para casa. Deus está falando nessa noite, você vai voltar para casa. Tem que ter fé ou não tem que ter fé, irmãos? Fala para mim. Tem que ter fé. Mas fé, ele tem escola. Olha, imagina Isaac falando para ele assim, vovô? Rapaz, você pensa no homem com fé, era o vovô. Imagina ele criança, aprendendo com Isaac, seu pai, sobre o seu avô, o pai da fé. Ele contando a história, o seu avô me pegou para sacrificar. Eu era criança, Jacó. Eu, Isaac, era criança, papai me levou para sacrificar. E quando me levou para subir ao monte, o texto fala assim, eu anotei para não errar. E Abraão diz para os homens, os servos que estavam com ele, permanecer aqui com o jumento. Porque Abraão ia subir com Isaac para sacrificar Isaac. Você conhece a história. Ele fala assim, permanecer aqui com o jumento. Eu e o menino, Isaac, Abraão e Isaac. Iremos até lá, agora presta atenção. Adoraremos e voltaremos até vocês. Você percebeu alguma coisa no texto que eu acabei de ler? Ele diz, adoraremos, porque eles vão subir para o sacrifício. Mas ele também diz, voltaremos. Voltaremos quem? Abraão e Isaac? Não faz sentido. Faz sentido? Ele está subindo para sacrificar Isaac. Como é que ele diz? Adoraremos e voltaremos. Como é que ele diz? Estou indo para sacrificar, mas estou voltando com sacrifício? A verdade é que Abraão tinha tanta fé no seu coração, que a ele não se permitia ter um entendimento se dá certo ou se não dá certo, se é possível ou se não é possível. A ele, pela fé, só havia um entendimento. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele já está preparando uma solução para a minha vida. Paulo vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 18, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou Deus, repita comigo, considerou. Abraão considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Não importa a causa, não importa o processo, eu não quero saber como Deus vai fazer, só me importa saber que pela minha fé, tudo já deu certo. Já deu certo, repita comigo, já deu certo. Pega na mão dessa pessoa, vai orar por ela agora, fala, começa a interceder, fala, irmão, fica firme. Fala aí, ora aí, fala, já deu certo, meu Deus, já deu certo. Fala, adoraremos e voltaremos. Ah, irmão, Isaac vai, mas Isaac volta. Ora aí, fala, em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida. Fala, vai uma igreja, eu profetizo sobre a tua vida. Já deu tudo certo. Fala, não importa o método, o importante é o dono do método. E esse dono do método está aqui no nosso meio nessa noite. Deus está preparando homens e mulheres que vão em busca de fazer o ID, de cumprir a promessa, aquilo que Deus preparou para cada um de nós, porque a melhor forma de descobrirmos o nosso chamado em Cristo Jesus é fazendo o que tem que ser feito hoje. Não adianta a gente se iludir com um futuro que ainda não existe, se não fazemos o de hoje. E hoje Deus está entregando uma missão nas suas mãos. Hoje Deus está reforçando
uma missão que Ele já te entregou. E é você que Ele vai usar. Pastor, mas eu sou um necessitado. Então Deus vai te restaurar. E à medida que você for sendo restaurado, Deus vai usar a tua vida para restaurar outras pessoas. Há uma unção e um poder de Deus de dentro da sua vida. Você é único para Deus. Você é única para Deus. O seu passado não tem poder. O passado foi enterrado, irmãos. Eu nunca vi morto levantado do cemitério para determinar o futuro. O seu passado foi enterrado lá atrás, para que não houvesse mais implicância no seu futuro. E agora o seu futuro depende de Deus e depende de você. Você vai pregar e as pessoas vão abrir o coração para Cristo Jesus. Pregue, deixa o resto com o Espírito Santo. Você vai falar com seus parentes, porque se tem gente aqui que não fala com seus pais há anos, hoje é o dia de reconciliação. Deus vai usar a sua vida, a sua humildade, o seu quebrantamento, vai restaurar a tua casa, vai restaurar a tua família. Você vai ser o maior semeador de paz da Nova Vida 100. Deus quer usar a tua vida para fazer milagres que ainda não foram vistos dentro dessa igreja. Eu, como pastor, a liderança, os pastores, o bispo, queremos ouvir de vocês falar: pastor, bispo, Deus me usou aqui. E a gente, entre nós, falar: eu nunca fiz isso, Deus nunca me usou para isso, mas usou a sua vida, usou você, na tua simplicidade, na tua forma de ser. Pastor, não sei falar direito, Deus vai usar você da forma que você tiver. Irmãos, o processo vai restaurando, vai consertando, vai erguendo. Pastor, eu não sei nem o que é a Bíblia, vai com ela debaixo do braço, porque o Espírito Santo vai usar. Você já viu que tem pessoas que entram no ambiente? Você já viu que tem pessoas que entram no ambiente e falam assim: essa pessoa é diferente, ela não é normal, ela não é como as outras pessoas, não. Por quê? Porque Deus está te marcando nessa noite, como Ele marcou Jacó. Deus está dizendo: estou te marcando, porque você é separado, é escolhido. Você é meu, você é minha. Vou te usar numa história que eu conheço, de uns 5 anos atrás. O cara serviu na macumba. Serviu não, o cara foi para macumba. E quando chegou lá, os pais de santo fazendo os trabalhos, daqui a pouco o pai morre lá. Não sei como é que é o nome, parou, falou: parou! Não dá não. Tem alguém aqui pedindo alguma coisa. Aí tentaram de novo, bateu os tambores, de novo. Tem alguma coisa errada aqui. Aí ele identificou ali no espiritual deles, ele identificou: é fulano. Olha que fulano, tem uma mãe que ora. Fulano, tem um pai que jejua. Fulano, antes de entrar para essa casa, tinha promessa, foi escolhido. Aí ele falou: pelo amor de Deus, sai daqui porque tu está atrapalhando o nosso trabalho. Você é dele, você não nos pertence, tu é marcado, vai embora. Irmãos, quando Deus quer, Ele levanta. Pastor, eu estou sentindo saudade lá do pagodinho, da festa. Vai, Deus vai enviar alguém. Deus vai enviar alguém e vai falar assim: ó, tu é diferente, tu não é daqui não. Porque parece que todo mundo está de preto, mas você vai estar de branco. E as pessoas não estão entendendo. E aí Deus vai levantar alguém dentro da boate, vai falar: tu não era para estar aqui não, porque tu é diferente. Você é o escolhido de Deus. Você não funciona mais para esse mundo. Você pertence a Deus. A Deus, a Deus, a Deus, a Deus. Jacó está voltando para casa. Jacó está voltando para casa, porque existe uma promessa e uma garantia na parte de Deus, que a sua casa voltaria a ter paz. E aí o texto diz que no momento que ele coloca a sua família na frente, então ele passa à frente da sua família. Agora ele está em primeiro lugar. A sensação que eu tenho é que a fé tomou o coração de Jacó em assumir a responsabilidade como patriarca. E o texto diz que os homens, os 400 homens, junto com Esaú, estão vindo de frente para ele. Então ele se ajoelha, e ele ali, a Bíblia fala que vem devagarinho, porque lá é Esaú e aqui é Jacó. Quem entendeu diz amém. Esaú está vindo e Jacó está no conflito. E o texto diz que ele se ergue 7 vezes. E ele está com seu coração contristado, porque ele sabe que Esaú vai vir. E nada na sua cabeça tira da sua cabeça que ele pode morrer. E ele dá o fim
Mas não custa tentar, não custa. Para ele o mais importante é cumprir a promessa, é obedecer, é obedecer, é obedecer. Mas de repente Esaú chega, e Esaú vem e pega na sua mão, e ele levanta, e ele abraça, e ele fala: é meu irmão, é meu irmão, é meu irmão. Ah, casa de paz, casa de paz, casa de paz. Deus está trazendo paz para a sua casa. Ela vem